Boa noite quem já entrou na sala. Vamos aguardar uns 2 minutinhos para a gente poder iniciar. Boa noite. Só mais um minutinho para a gente poder iniciar. Sejam bem-vindos. Acho que já podemos iniciar, 19 horas. Então vamos nesse momento, elevando nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre querido, confiando na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais que já estão conosco, que possam nos envolver, nos amparar e nos sustentar nesse trabalho de reflexão do Evangelho de Jesus, que possamos trazer para a nossa intimidade esses ensinamentos e que possamos trabalhar as nossas dificuldades e também colocar em prática as nossas construções que já possuímos. Obrigado, querido Jesus, por essa oportunidade de trabalho. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores, trabalhadores do Cristo, que estão conosco, que nos prepararam durante toda a semana, durante todo esse dia, para estarmos aqui reunidos e preparados para receber os ensinamentos. Obrigado mais uma vez e agradecendo a Deus Pai pela oportunidade da vida. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós estamos no capítulo 20, dando continuidade no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Estamos na instrução dos Espíritos, o item é os últimos serão os primeiros. E hoje nós vamos trabalhar o item 9, que é de Henri Heine, Paris, 1863. E aí ele já começa trazendo assim uma frase bastante importante para nós, já iniciarmos a nossa reflexão. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Então, e aí trazendo um trechinho de uma lição do Pão Nosso, a vinha do Emmanuel e do Chico, para a gente poder entender um pouquinho essa frase que ele traz aqui, na questão que Jesus amava a simplicidade. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Interessante para a gente poder refletir, né? E aí, a primeira coisa para a gente poder refletir sobre o que a gente recebeu de Jesus, eu compreendo que a terra é a vinha de trabalho de Jesus, que nós estamos ligados ao Cristo e podemos fazer parte desse trabalho, basta nós queremos, porque assim, Jesus é o governador do nosso planeta, do planeta Terra, então ele é o responsável pelo planeta Terra. Jesus, ele já era um espírito crístico na construção do planeta, isso há mais de 6 bilhões de anos atrás. Então, nós estamos nas mãos de um espírito
extremamente puro, crístico, que comanda toda a esfera, não só a nossa esfera encarnada, mas também toda a esfera espiritual ao redor da Terra. Então, cada planeta tem o seu governador, e o nosso governador é Jesus Cristo. E, dando continuidade aqui no Evangelho, então ele fala assim, né? Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Nossa. Então, ele fala assim, né? Também ele continua. Os espíritas, né? Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual, né? Nós aproveitamos todo o trabalho, desde lá de trás dos profetas, de Moisés, né? Dos filósofos e assim por diante, ao longo dos séculos. Então, esses que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Então, o Cristo já previa a vinda do Consolador prometido, né? Então ele prometeu o Consolador, que é a doutrina espírita. E aí foram, entretanto, anunciados e preditos, né, por Messias. Receberam, pois, a mesma recompensa. Que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar. Os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. E aí, para a gente poder entender um pouquinho esse trechinho, a gente também pensou lá no livro do Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. O moderno espiritualismo ensina-nos que os homens são solidários uns aos outros, unidos por uma sorte comum. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são os resultados de nossos erros coletivos no passado. Olha que interessante. Então, tudo que está acontecendo hoje, né, os problemas sociais que nós vivemos, nós participamos do passado, dos erros do passado, e erros coletivos. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Então, lá atrás nós causamos, né, os desatinos nossos, devido à nossa incompreensão de Deus, à incompreensão dos ensinos de Jesus, e devido às nossas dificuldades, né, pautadas no orgulho e no egoísmo, então nós causamos coletivamente. Então, assim, nós estamos encarnados no Brasil. Olha que interessante. O Brasil é uma ambientação reencarnatória nossa. O que é ambientação reencarnatória? É um local onde ele tem todo o subsídio e está diretamente ligado ao nosso planejamento reencarnatório. Então, nós planejamos, junto com a equipe espiritual, reencarnar no Brasil. E isso tem um motivo, porque o Brasil ele proporciona situações e experiências para que nós possamos nos trabalharmos e também alinharmos com o nosso compromisso com o mundo, né, o que nós desalinhamos lá atrás. Então, muitos de nós viemos do velho continente, lá daquele período difícil, né, aquele período onde desalinhamos muito em relação a Deus e também deturpamos demais os ensinos de Jesus. Então vivemos lá na época das cruzadas, das inquisições,
e assim por diante. Então, nós reencarnamos, e isso assim, nós estamos dentro de uma coletividade, a grande maioria dos espíritos que estão aqui viveram aquela época. Então nós temos esse compromisso de trabalharmos para o melhoramento. E aí nós temos, além disso, o Brasil ele tem uma missão, né, já trazida pelo Chico, do livro, né, trazido por Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que é ser coração do mundo e pátria do Evangelho? Né? É colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. É nós darmos o exemplo e a postura cristã para o mundo. Estamos passando experiências difíceis, com grandes diferenças, mas que precisamos aprender a viver com essas diferenças. E isso tem um motivo. Como o Cristo nos disse, né? O escândalo precisa vir, as coisas precisam vir. E todo esse meio que está acontecendo está trazendo muitas dificuldades à tona. Basta nós prestarmos atenção para aquilo que mexe na nossa intimidade, para aquilo que desequilibra, para aquilo que nos tira do prumo, para aquilo que nos traz pensamentos difíceis, e para que são sinais de que nós precisamos, aonde nós precisamos nos trabalharmos. Então nós temos muitas oportunidades, né? Somos desafiados o tempo todo, desafiados no nosso dia a dia, desafiados nas redes sociais, desafiados na coletividade, e somos desafiados também a colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já temos dentro de nós, que é o conhecimento da doutrina espírita. Então, isto é um compromisso nosso com o Cristo, independente da situação que estamos, independente do que a gente concorda ou não concorda. Não é essas questões que estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é de como eu me comporto diante dessas situações desafiadoras. Aí é o seu individual, como você faz. E a partir do seu individual, a sua mudança de postura, o seu esforço de mudança, aí sim o trabalho acaba sendo coletivo. Por quê? Porque nós só vamos ensinar o próximo dando o exemplo, que foi assim que o Cristo nos ensinou, dando o exemplo. E aí a gente pode entender, né? Refletir um pouquinho. Reconheça e perceba a importância do trabalho intelectual daqueles que antecederam e contribuíram para o progresso da humanidade. Então, o esforço que esses espíritos encarnados naquele momento nos trouxe todo esse conhecimento, toda essa bagagem que nós temos. Nós reconhecemos a importância do nosso irmão Allan Kardec, que trouxe o Consolador prometido pelo Cristo, o esforço desse espírito, as dificuldades que ele enfrentou, não só ele, como outros que trabalharam em conjunto com ele, sua própria esposa, Amélie, e tantos outros, né, que prepararam inclusive o terreno para que Kardec pudesse trazer a codificação da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Olha que interessante a gente refletir, né, da importância disso. Olha a nossa responsabilidade desse conhecimento que nós já possuímos. O que tenho feito, né, para melhorar a humanidade através desses conhecimentos adquiridos? Qual o meu trabalho em relação à coletividade, à sociedade, a coletividade, o meio que eu vivo? Eu tenho contribuído para melhorar? Ou ainda atrapalho? Ou ainda continuo, vamos dizer assim, isento, parado, sem fazer nada? E aí eu preciso ver como é que eu posso contribuir, né, através da doutrina espírita, com a doutrina espírita. Como é que eu posso contribuir?
né, para a coletividade. E olha que interessante, né? Aí a gente, nós espíritas, recebemos a codificação, nos aprofundamos nesse conhecimento, e a doutrina nos traz uma clareza muito grande, e um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação, ela é uma verdade, porque o Cristo nos falou. O Cristo falou que para nós evoluirmos, nós íamos precisar nascer várias vezes. Olha a importância desse conhecimento e do nosso compromisso com os nossos irmãos e com a coletividade em que vivemos. Nós espíritas, nós precisamos levar aos nossos irmãos essa verdade da reencarnação. Em todo momento, toda oportunidade que nós tivermos, precisamos falar da reencarnação, porque nós já sabemos dessa verdade. Levar essa verdade é levar a esperança aos nossos irmãos, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós escolhemos estarmos encarnados nesse momento decisivo, nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. E nós precisamos levar essa esperança. Esse é o nosso trabalho. Está nas nossas mãos, porque nós já temos esse conhecimento. Então, esse é o trabalho do espírita cristão. Porque a reencarnação é coerência com a justiça divina. É razão. Não tem como nós explicarmos Deus sem a reencarnação, sem a justiça divina. E por que nós temos essa missão de levar a esperança através da reencarnação, daquilo que nós já conhecemos, né? Divaldo tem nos alertado que nós vamos viver um momento, né? Estamos vivendo e ainda vamos viver um momento extremamente difícil, que pode levar muitos irmãos à desesperança, e aí consequência muitas vezes até do suicídio. Então nós precisamos trazer esse alerta, trazer a esperança, trazer que tudo que nós fazemos nesse momento nós vamos colher no futuro, que nós somos espíritos, que ao desencarnarmos nós continuamos o trabalho, continuamos seguindo o caminho. Então tudo que nós fizermos agora, nós vamos colher na frente, e nós precisamos falar isso para os nossos irmãos, trazendo, claro, embasado no conhecimento da doutrina espírita. Nós temos subsídios para isso. É a questão da razão. E assim, a única forma de nós mantermos a esperança, a fé acesa em nossos irmãos é com o uso da razão, da lógica. Então, a fé, ela se torna forte, esse sentimento, quando nós trazemos a razão face a face com ela. Porque assim, se eu não tiver esperança no futuro, para mim tanto faz o que eu fizer agora, o que deixar de fazer. Mas se a gente trazer essa verdade do futuro, que nós continuamos, e tudo que nós vamos fazer tem uma consequência futura, a coisa muda de figura, o ponto de vista muda. Então vale a pena nós vivenciarmos essas dificuldades, essas experiências, porque essas dificuldades e experiências nos dará estrutura para que possamos seguir em frente para aquilo que a Terra está destinada, que é a era da regeneração. Porque quem vai estar nessa era da regeneração?
os espíritos verdadeiramente despertos e que querem se modificar e se transformarem e querem viver em fraternidade e solidariedade com a sociedade, com todos. Então, é condição fraterna. Então, precisamos entender esse momento, né? E aí eu confio na justiça divina de que receberei aquilo que for justo de acordo com a minha obra. Eu confio na justiça divina. Eu preciso confiar, porque assim, um dos pilares da nossa doutrina é a justiça divina. Confiar na justiça divina, porque só ela nos explica, né, o que nós passamos agora, porque assim, se nós estamos na condição de provas e expiações, nós não somos espíritos de luz. Então ainda temos trabalho a fazer de realinhamento com as leis divinas. Por isso que nós estamos na condição de expiação. Então, a reencarnação é para a gente expiar. Mas, ao mesmo tempo, nós somos provados também. Então, nós resolvemos aquilo do passado, que está em desalinho, e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos ser colocados à prova. Por que a prova é necessária? Porque ela estrutura o conhecimento, ela estrutura o sentimento, ela estrutura o espírito. Então a prova ela serve para isso, para nos estruturarmos. Por isso que passamos pelas experiências e precisamos. O Cristo, para chegar ao nível de um espírito crístico, né, Jesus, ele passou por todo esse caminho. Então ele se estruturou para poder chegar. E nós vamos chegar nesse patamar. Uns um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas todos nós. Esse é o destino, a lei de progresso. Não tem como nós fugirmos disso. É lei de progresso. Lei de trabalho. Nós precisamos nos trabalharmos. Né? Então o que é o trabalho? Não é só o nosso trabalho material, que é a nossa obrigação no nosso dia a dia, né? Nosso compromisso com os nossos familiares, para buscar o nosso pão material. Não é só esse. É o trabalho de transformação moral. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Trabalhadores da última hora, quando Cristo nos fala da recompensa dos trabalhadores da última hora, é exatamente isso. São os trabalhadores que trabalham na sua intimidade a sua transformação e, consequentemente, ajuda o próximo. Também dando exemplo de postura, de ação, de compreensão, de tolerância, de paciência. Esse é o nosso trabalho. E nós temos oportunidades todos os dias, a todo momento. Temos oportunidade no nosso lar, temos oportunidade no nosso trabalho, temos oportunidade na casa espírita, temos oportunidade junto aos nossos amigos, junto aos nossos vizinhos, temos oportunidade a todo momento. Temos oportunidades nas redes sociais. O que eu ando postando nas redes sociais? Claro que nós precisamos ter as nossas opiniões, buscar, mas o que mais eu posto? Eu posto mensagens de esperança, eu trago o conhecimento da doutrina espírita nas redes sociais. Isso, vamos dizer assim, isso é caridade. Quando eu posto isso, é caridade, porque muitos do outro lado precisam, às vezes, de uma mensagem de esperança. Nós não temos noção daquilo que podemos fazer de ajuda. Não temos noção e até onde nós podemos alcançar. Por isso o cuidado daquilo que a gente posta. É importante, né? Independente da sua posição e tudo, cada um pode se posicionar daquilo que acha o que é certo, mas
a diferença está de como posicionar, agredindo, criticando, julgando, ou se posicionando, né, de uma forma coerente, embasado. Então, importante nós entendermos isso. Aí Emmanuel também nos traz no livro da Esperança, Tempo de Hoje. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover um encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. E aí, analisando, né, o meu planejamento reencarnatório, o seu planejamento reencarnatório, tenho consciência de que atrai para junto de mim aqueles espíritos que em existências passadas não aprendi a amá-los e que hoje nos reencontramos com as mesmas ou até maiores dificuldades, que, portanto, esses espíritos são os agentes da minha transformação moral? Analisa, reflete, observa os espíritos que convivem com você, os mais próximos. Você vai observar que tem aqueles espíritos de relacionamento mais difíceis, mas também tem espíritos que nós temos maior afinidade, que são mais parecidos conosco. Aquele mais difícil é aquele que a gente precisa resolver. E aquele que a gente tem uma afinidade maior é o que nos dá apoio, que nos dá sustentação e que nos ampara para que nós possamos fazer esse trabalho junto àquele espírito que nós temos dificuldades. Porque nós viemos para nos acertarmos. Este é o objetivo. Todo o seu planejamento reencarnatório está baseado na sua dificuldade que você traz para trabalhar nesse momento, que está ligado a esses espíritos. Esses espíritos difíceis é o que acionam a sua dificuldade a ser trabalhada nessa reencarnação. Eles que acionam, eles que provocam isso em você. Eles que fazem com que isso saia de dentro da sua intimidade e venha para fora para ser trabalhado. E aqueles espíritos que você tem uma maior afinidade, ou aqueles espíritos que têm a construção que você precisa fazer, é aqueles que você precisa observar e aprender com eles de como fazer. Então, o nosso planejamento reencarnatório, ele é rico. O nosso planejamento reencarnatório, ele está baseado também no passado, no nosso passado. Então, nós estamos ligados a espíritos que já vivemos no passado. Dentro do nosso planejamento reencarnatório está o lugar onde nascemos, o lugar onde estamos vivendo, a nossa profissão, tudo que está ligado em nós. Claro que nós temos o livre-arbítrio e decisões e podemos mudar a rota do nosso planejamento reencarnatório. E aí a espiritualidade, inclusive, pode até acionar o plano B. Inclusive tem um livro chamado Plano B, muito interessante vocês lerem. O espírito que não consegue trilhar no seu planejamento reencarnatório, a espiritualidade faz um plano B para ele encarnado, mesmo encarnado. Então, assim, temos coisas que nós podemos mudar a rota do nosso planejamento reencarnatório. Mas aqueles espíritos que vêm conosco são injunções. Né? O que são injunções?
são espíritos que você, por exemplo, não escolheu, tem que vir. Vai ter que vir. Porque há algo que precisa ser resolvido. Alguns nós escolhemos e outros não. Então, por exemplo, né, a esposa, o esposo nós escolhemos. Mas os filhos não escolhemos. Os filhos são injunções reencarnatórias, que está dentro do planejamento reencarnatório, que são espíritos ligados a nós. Agora, claro, nós podemos, tanto o esposo quanto a esposa, pode ter um planejamento lá de se reencontrar, né, mas é uma escolha. Não é, vamos dizer assim, diferente do filho. O filho vem e aí precisa vir. A gente não escolhe, vamos dizer assim, né? A gente pode aceitar ou não aceitar, mas a gente não escolhe o tipo de filho que a gente quer. O que vem é aquilo que a gente trabalhar. Às vezes é aquele filho que a gente tem uma afinidade muito grande que vai nos ajudar, ou aquele filho que a gente tem uma dificuldade maior. Nós precisamos se acertar. Então, este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro, e também através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro, né? E diante do conhecimento da doutrina espírita que eu já possuo, por que ainda não tenho coerência entre o que eu falo e aquilo que eu ajo? As minhas ações. Por que eu ainda não tenho coerência? Ou será que eu estou tendo coerência com aquilo que eu já conheço? Então, se eu tenho convicção de que eu sou um espírito, que estou numa experiência na matéria, que eu, ao desencarnar, eu continuo. Ao desencarnar, ao chegar no plano espiritual, vou encontrar com outros espíritos que eu já tenho afinidade. Espíritos amigos, familiares que lá estão. Por que ainda tenho medo da morte? Se eu tenho medo da morte, eu vou vibrar isso. E aonde está o conhecimento que nós já possuímos da doutrina espírita? Aonde está a fé e a convicção na vida futura? Aonde está a nossa convicção que somos espíritos e seguimos em frente? E tudo que nós fizermos agora tem uma consequência no futuro próximo. Vamos dizer assim, futuro próximo. Porque muitos de nós, alguns anos, algumas décadas. Então, vale a pena o esforço da transformação. Vale a pena o esforço desse trabalho. Mesmo que eu não colha resultado agora. Porque muitos de nós não vamos colher o resultado agora. Não vamos colher agora, nesse momento. Mas vamos colher no futuro.
e no futuro próximo, porque a Terra já está nesse processo de transformação. E voltarão para cá somente os espíritos que estão verdadeiramente se trabalhando. Não é os espíritos perfeitos, certinho, ainda, porque ainda não é um planeta feliz. Mas são os espíritos que se verdadeiramente se esforçam, sem máscara, que procuram olhar para si, olhar para suas dificuldades, ter consciência disso e se trabalhar. Sem medo, sem vergonha, sem culpa, mas com o esforço e com a luta do dia a dia, independente da situação. Porque nós não temos que estar bem perante os homens, vamos dizer assim. O importante para nós espíritos é estarmos bem com Deus. Não é que Deus vai castigar nós se a gente não fizer. Não é isso. É que era lei, é natural. Porque Deus é justo. Deus não pode abrir uma brecha para um ou para outro. O que Deus pode fazer é, quando nós esforçamos, quando nós verdadeiramente buscamos amar o próximo, fazer o bem para o próximo, aí sim. Porque o amor sobrepõe. Só o amor sobrepõe as nossas dificuldades. Porque o objetivo é de educação. Eu preciso aprender a amar. E a partir do que eu aprendo a amar, acabou o sofrimento. Porque aquele que verdadeiramente ama, não sofre. Não sofre na sua intimidade. Porque o que a gente olha e acha que é sofrimento, dentro da intimidade daquele espírito, não é. O maior exemplo é Chico. Chico, aos nossos olhos, sofreu desde a infância. Mas quem perguntou para o Chico, conseguiu perguntar para ele se ele era feliz? Ele falou que era. Por que Chico era feliz? Com todas as dores que ele passou, com todas as dificuldades. Por que ele era feliz? Porque o Chico aprendeu a nos amar. Então, ele era feliz na intimidade dele. Não era o exterior. Não era o que ele possuía de material, de status, de poder. Porque o poder do Chico era moral. Chico foi o nosso exemplo dentro da doutrina. Um dos nossos exemplos, uns grandes exemplos da nossa doutrina espírita. Por que não podemos aprender com ele? Tantas obras, tantas ações, tantas mensagens, tantas comunicações trazidas por ele. E até hoje, o exemplo de humildade. Por que nós não podemos aprender com ele? Hoje temos o Divaldo, entre outros grandes irmãos na doutrina espírita. Por quê? Ainda não aprendemos com eles. Vale a pena. E se a gente analisar a vida de todos eles, não é fácil, não foi fácil. E também não é fácil aqueles que ainda estão encarnados. É difícil, é esforço, é batalha, é luta, mas é compromisso, é responsabilidade. E nós espíritas temos essa responsabilidade de trazermos a verdade. A verdade, que somos um ser espiritual. A verdade
que reencarnamos para evoluirmos, para aprendermos na matéria. A verdade é que nós não vamos levar as coisas materiais, somente aquilo que nós transformamos em nós moralmente. A verdade é que as dificuldades, se nós não resolvermos, vamos continuar levando. Não há mágica. Ninguém faz mágica tirando sua dificuldade e construindo o espírito bom. É trabalho, é esforço, é responsabilidade, é compromisso, é comprometimento consigo mesmo, com Jesus e com Deus. E para a gente poder encerrar, tem também uma lição aqui do livro Luz do Mundo, do Francisco, também do Chico, né? Também de Emmanuel. Trabalho, solidariedade e esperança. Trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando, melhorando a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Para solidarizarmos com proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerarmos em sentido construtivo, é imprescindível amar. Em vista disso, o Mestre Divino, há quase 2 milênios, afirmou para o mundo: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Estarei convosco até o fim dos séculos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Trabalhemos então construindo. Solidarizemo-nos beneficiando. Toleremo-nos amando sempre. Vincula aos fundamentos divinos. A sublime trilogia de Allan Kardec é plataforma permanente em nossos círculos doutrinários, construindo o lema substancial que não pode morrer. Sou obediente às leis divinas? Ou procuro ser obediente, me esforço a ser obediente às leis divinas? Como me percebo diante da lei de trabalho? Eu tenho verdadeiramente trabalhado na minha intimidade a minha transformação moral? Tenho compreendido e cultivado o bem? Diante da dificuldade e do companheiro difícil, qual é meu grau de tolerância? Precisamos saber, porque o trabalho é agirmos com coerência. Aquilo que já aprendemos com o Cristo e com a doutrina espírita. Precisamos ser coerentes. Esse é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade. O conhecimento nos dá todo o subsídio para isso, mas sem a prática, sem a ação no bem, não adianta nada. É como se fosse uma borboleta, uma asa do conhecimento e outra asa do sentimento. As duas precisam estar do mesmo tamanho e batendo em sincronia para que você possa voar. Então vamos agora para o passe, que a gente possa ter boas reflexões durante essa semana. Vou aumentar um pouquinho a música aqui.
Então que possamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso pensamento, o nosso coração, confiar na espiritualidade, nos mentores espirituais que estão conosco, que possamos estar abertos para receber as energias do passe, que o nosso pensamento possa estar sintonizado com o Cristo, sintonizado com Deus, com a natureza. Te pedimos, querido Jesus, que através dos amigos espirituais, desses queridos mentores, que possamos sentir as suas energias nesse momento, trazendo equilíbrio para o nosso espírito e também para o nosso corpo material, nos fortalecendo, nos amparando e nos sustentando, para que possamos estar equilibrados e estruturados para os desafios e para o trabalho do dia a dia, de transformação moral em nossa intimidade. Que essas energias também possam ser compartilhadas com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, estruturando o nosso lar em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, em muita compreensão, em muito amor. Que possamos também, aproveitando esse momento, vibrarmos pelos nossos irmãos necessitados, irmãos encarnados e desencarnados, que eles possam sentir essas vibrações amorosas do Cristo, amparando e sustentando. Te pedimos, querido Mestre, em especial, aos nossos irmãos que estão na linha de frente do trabalho, correndo o risco de saúde, que eles possam ser sustentados e amparados, equilibrados, que possam ter a coragem de seguir em frente, se dedicando ao máximo ao outro, conforme seu planejamento reencarnatório. Que possamos vibrar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo Brasil, por toda a terra, tanto na esfera material quanto na esfera espiritual, que possamos sentir o momento da regeneração em nossos corações, que possamos ter um entendimento e a compreensão da importância desse momento, de vivenciarmos as experiências necessárias da melhor forma possível, colocando em prática aquilo que já possuímos de conhecimento, de construções em nossa intimidade, em nosso coração, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, no esforço incessante de luta conosco mesmo, para que possamos construir um homem novo em nós, um espírito mais feliz, mais amoroso, que possamos aprender a amar o nosso próximo,
amar os nossos irmãos, que possamos sentir a felicidade de amar o próximo verdadeiramente, como os nossos irmãos que nos deram o exemplo de como fazer. Enfim, te agradecemos, querido Pai, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de nos acertarmos com os nossos irmãos, com a oportunidade de trabalharmos as nossas dificuldades, com a oportunidade de colocarmos o nosso sentimento a serviço do outro, que possamos verdadeiramente sentir os ensinamentos do Cristo e sentir o Cristo em nossos corações, que o Cristo possa nortear os nossos pensamentos no nosso dia a dia, que Ele seja a luz, o caminho, que seja a nossa verdade, a vida, que possamos seguir os seus passos em busca da verdadeira luz, da verdadeira felicidade. Te agradecemos, querido Pai, por estarmos nesse momento de transformação no nosso planeta. É sinal que possuímos construções importantes na cooperação desse trabalho, que possamos nos sentir felizes de sermos os trabalhadores da última hora na seara do Cristo. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores, que trabalham junto conosco, que nos sustentam, que nos amparam. Obrigado, querido Jesus, querido Mestre Divino, que nos ama profundamente, que está junto conosco em todos os momentos da nossa vida. E obrigado, querido Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão e por essa grande oportunidade de estarmos aqui para nos transformarmos verdadeiramente em espíritos mais caridosos e mais amorosos. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.